Olá! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo! Eu sou Veloso e vou falar do Grêmio, que é o nosso próximo adversário aqui no raio-x do adversário. O Grêmio vai encarar o Bahia em Porto Alegre pela 35ª rodada e este jogo é de suma importância para as duas equipes. O Bahia com 56 pontos, o Grêmio com 57 pontos. Esse jogo ganhou uma atmosfera de final de Copa do Mundo, já que um triunfo de uma das partes quase que bota um pé lá na Série A. Vai ficar dependendo de mais um triunfo, mas é muito importante para as duas equipes esse triunfo. E falando dos retrospectos entre essas equipes, aí as coisas ficam mais fáceis para o time que joga em casa. O Grêmio já encontrou o Bahia 54 vezes e simplesmente venceu 23 partidas e só perdeu 14 rastros. Isso por conta da Copa do Brasil, que o Bahia sempre vem encontrando aí o Grêmio pela Copa do Brasil. Nas 8 vezes que eles se encontraram, o Grêmio venceu 6 e só perdeu uma e empatou outra. Então esse disparate entre 14 e 23 é muito por conta dos jogos da Copa do Brasil, Rasta. Mas jogando dentro de casa, as coisas pioram para o Bahia. Pioram, Rasta, porque são 22 confrontos entre Bahia e Grêmio em Porto Alegre e o Bahia só venceu uma, perdeu 12, empatou 9, Rasta. Complicado a vida do Bahia em Porto Alegre. Muitas vezes a gente tem que deixar a carteira em casa porque já sabe, né? Ir pro Sul a gente será roubado, a gente já foi roubado o ano passado, inclusive, mas esse jogo pela Série B no dia 16 de outubro de 2022 é 3 anos depois que o Bahia venceu pela primeira vez lá em Porto Alegre. A última vez que o Bahia venceu e a única vez que o Bahia venceu em Porto Alegre foi exatamente no 16 de outubro de 2019, gol de Arthur Kaique de pênalti no final do jogo. Então será que 3 anos depois a gente não repete a mesma dose, Rasta? É difícil, a missão é complicada, é complicadíssima, mas a gente tem que apelar aí para os deuses do futebol, que diz que futebol é uma caixinha de surpresa. Não adianta os gremistas contarem com o ovo no fiofó da galinha, porque o futebol é jogado e a gente só vai depender dos 90 minutos para saber quem é o vencedor da partida. É fato que o favoritismo do Grêmio é gritante. Jogando dentro de casa, vai ter uma casa cheia, vai ter um time mordido que veio de um empate fora de casa, depois de estar vencendo. Depois de estar dando 1-0 no Londrina, deixou o Londrina empatar no finalzinho, perdeu uma grande chance de jogar essa partida de hoje aqui pensando já em garantir o acesso. Então esse jogo do Grêmio será de fundamental importância para a equipe não ficar dependendo de ninguém nessa reta final do campeonato. Então eles devem estar encarando, assim como o Bahia, como uma final de Copa do Mundo, jogando dentro de casa, com um retrospecto que eles já têm jogando contra o Bahia. Então tá todo mundo com o canudo e o chimarrão na mão, já esperando o triunfo pro lado dele. Só que a gente pode estragar essa festa aí. É complicado pro lado do Bahia, principalmente pelo que o Bahia vem jogando fora de casa. São 8 jogos fora de casa que o Bahia não vence. Então isso também já aumenta o favoritismo do Grêmio jogando contra esse Bahia, que não joga bem fora de casa, que vem aí se arrastando a 8 rodadas não, mas a 8 jogos fora de casa, não jogando bem, perdendo ou empatando partidas que até poderia ter vencido. Contra o Londrina, inclusive, foi um desses casos onde o Bahia tomou um gol no finalzinho por 2 falhas dos seus atletas, mas agora é outra história. Nós temos um outro técnico, o terceiro técnico na temporada, o Eduardo Barroca, que vai encontrar também um Grêmio com um novo técnico. O Renato Gaúcho já vem aí também há mais de um mês, mais ou menos um mês ou mais de um mês na frente do Grêmio. Não vem performando tanto quanto o Roger Machado, não tem tanta diferença, mas a confiança, pelo menos, do torcedor gremista com o Renato Gaúcho é muito maior do que o que eles tinham com o Roger Machado. Então isso acaba criando uma atmosfera de favoritismo que o Bahia vai ter que encarar diante de mais de 47 mil pessoas, 45 mil pessoas dentro da arena do Grêmio. Vai ser complicado, vai ser muito complicado, principalmente porque a gente vai ter um Grêmio que pode ter aí a mesma formação que vem jogando. Pelo menos na zaga já vai ter mudança, que o
o Bruno Alves deve retornar, porque o Kahneman tomou o terceiro amarelo nesse jogo do Londrina. Então a dupla Bruno Alves e Jeromel vai voltar, essa dupla já está bem entrosada, já vem jogando aí há algum tempo, então não vai ser problema. Se Tassiano voltar a ser titular, Tassiano que foi titular no último jogo, Tassiano jogou bem, inclusive foi dele o passe para o Diego Souza fazer o gol de cabeça, um passe pela direita, um belo lançamento, uma bela assistência que o Diego Souza costuma não perdoar. Esse será o ponto forte, inclusive, do time gremista contra o nosso time, que tem mostrado aí uma certa fragilidade com essas bolas alçadas na área. Então será aquela história, né? A fome com a vontade de vencer. Se o Tassiano vir jogar, será a primeira vez que o Tassiano vai jogar contra o Bahia, depois que ele jogou no Bahia, naquele empréstimo que foi muito bem aproveitado pelo Bahia na Copa do Nordeste, inclusive. E o Tassiano, quando voltou para o Brasil, até desejou voltar a jogar no Bahia, mas aí o Grêmio acertadamente segurou ele, tá fazendo bons jogos, não é titular absoluto, mas às vezes ele é titular, às vezes ele é reserva, mas sempre que entra no jogo mostra bastante trabalho, mostra bastante serviço, e o Grêmio com certeza vai ser um adversário muito difícil para o Tricolor vencer, seja lá em Porto Alegre ou até se fosse aqui em Salvador, seria difícil. O primeiro encontro entre as duas equipes foi 0-0, ainda na era Roger Machado e Guto Ferreira, né? Não tinha nenhum dos dois técnicos aí na beira do gramado. Vai ser inédito esse encontro, Barroca no Bahia versus Renato Gaúcho no Grêmio, e o Bahia terá uma difícil missão, já que vem aí com um retrospecto fora de casa muito difícil, e o Bahia a gente nunca sabe qual é a formação que vai entrar em campo. É muito provável que nós vamos ter uma equipe totalmente diferente da que jogou contra o Brusque. Mais uma vez a gente não vai contar com a mesma equipe, porque uma coisa é jogar contra o Brusque, outra coisa é jogar contra o Grêmio, e mesmo jogando contra o Brusque nós tivemos muita dificuldade dentro de casa para vencer o Brusque de 1-0, um gol michuruca de Jacaré, jogando com a equipe que, sinceramente, vai ser rebaixada. Jogou mais uma vez aqui pela 35ª rodada contra o Operário e empatou em 0-0. Então, esse Bahia, que tem sido incompetente fora e dentro de casa, vai ter muita dificuldade de jogar contra um Grêmio que também não vem sendo tão competente assim neste campeonato não, mas dentro de casa só perdeu 2 partidas, contra a Chapecoense e contra o Ituano, na segunda rodada e na 26ª rodada respectivamente. Não é um time também que fora de casa faz muitos pontos, eles também só venceram 2 fora de casa. Eles venceram 2 fora de casa, só contra o Operário e contra o Guarani. Então, se o Bahia dentro de casa é um super-homem, o Grêmio também dentro de casa é um super-homem, mas fora de casa os dois não têm um aproveitamento tão bom assim não, e é por isso que eles estão hoje brigando aí pela 3ª e 2ª colocação. Na pior das hipóteses, um pontinho já é importante, porque você não deixa o Grêmio desgarrar, você continua ali com 1 ponto de distância para a equipe gremista, e o Bahia vai ter 2 confrontos interessantes dentro de casa, que ele pode de repente se arrumar dentro de casa. É claro que o Grêmio jogando em casa deve se atirar mais do que o Bahia. O Bahia, se for inteligente, vai jogar num esquema mais resguardado, de repente um 3-5-2, até um 5-4-1 eu aceito, mas se o Bahia tentar dar de frente lá ele com o Grêmio, pode se surpreender. O Grêmio não é nenhum bicho papão, porque vem mostrando aí no campeonato que não vem fazendo nada diferente do que o Bahia vem fazendo. A diferença entre as duas equipes é de apenas 1 ponto. As duas equipes ali estão praticamente com os mesmos aproveitamentos nesse campeonato. O Bahia tem até mais triunfo do que a equipe gremista. Então, esse favoritismo que o Grêmio está tendo, a torcida do Grêmio está tendo, os jornalistas do Rio Grande do Sul estão tendo em relação a esse confronto, é puramente pelo retrospecto dessa equipe, porque se for olhando somente o Campeonato Brasileiro Série B 2022, eles não têm motivo nenhum para dizer assim, ai, eu sou favorito, ai, tchê, sou favorito, guri. Não tem, Rasta, não tem. Eles têm que ficar ligados, porque
Esse mesmo Bahia que costuma se tropeçar com os times pequenos, com os times tipo Brusque, Operário e outros tantos, é o mesmo time que costuma pegar os times maiores e conseguir um triunfo. O time Robin Hood vai entrar em campo novamente e eu espero que o placar de 3 anos atrás se repita. Um coco lá dentro pra mim é goleada. Bora Bahia, bora Barruts. Veloso fui.